Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu te explico o que é o Cronozen e como ele funciona. Bom pessoal, eu estou refazendo esse vídeo porque o último foi lançado há 3 anos atrás e dentre esses 3 anos muita coisa mudou, o Cronozen teve seus altos e baixos, então por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Recomendo que você assista o vídeo por completo, porque isso vai te ajudar a você escolher ou não comprar o Cronozen, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar te explicando sobre o que é Cronozen, o que são scripts, comunidade, possibilidade de dar ban, mods e muitas outras coisas, incluindo o melhor local para você estar comprando. O Cronozen ele é da empresa Collective Minds. Ele é uma atualização do Chronomax, que é esse pendrive aqui. Por ser uma atualização direta do Chronomax, muitos acham que é a mesma coisa, só que estão totalmente enganados. A premissa dos adaptadores pode ser a mesma por estar utilizando scripts, só que a tecnologia que cada um tem é totalmente diferente. Tanto que o Cronozen consegue ler os scripts do Chronomax, mas o Chronomax não consegue ler os scripts do Cronozen. Além disso, o Chronomax tem uma memória baixa que limita muito o aparelho para chegar a bater de frente com os scripts que se tem no Cronozen. Aí tu pode estar me perguntando assim: HTG, onde o Cronozen funciona? O Cronozen, pessoal, de certeza mesmo, de acordo com os meus testes, ele funciona no Xbox 360 até o Xbox SX, toda essa geração, PS3, PS4, PS5, incluindo as linhas Pro, Slim e assim vai, Nintendo Switch 1 e 2, PC e também em algumas televisões que tem o xCloud. De certeza funciona neles, tanto de controle e mouse e teclado. Aí tu pode chegar para mim e me questionar isso: mas HTG, eu vi na internet que o Cronozen parou de funcionar no PS5, e aí como é que fica? Pessoal, o Cronozen ele não parou de funcionar no PS5, só que você precisa fazer o bypass. O que aconteceu com o PS5 foi o seguinte: como todo mundo sabe, o PS5 ele veio com a nova proposta e também com um novo hardware de controle, que é totalmente diferente com o controle de PS4. Tanto que no PS5 existem jogos onde é dividido por versões de PS4 e PS5. E o problema está totalmente aí, porque você consegue jogar normalmente com o controle de PS4 no Cronozen e jogar jogos de PS4 apenas plugando e jogando. Só que se você for jogar com o controle de PS4 em jogos de PS5, vai dar erro falando que o controle não é compatível com o jogo. Só que em alguns jogos que tinha essa divisão, muitos controles conseguiam estar funcionando. E quando eu falo controle, são controles adulterados. Então o cara tinha um controle turbo que funcionava em jogos de PS5, sendo que o cara estava jogando de controle de PS4, tu entendeu? Então esses controles adulterados de PS4 e PS5 acabou fazendo com que muita gente estivesse utilizando meios externos para dar uma facilitada dentro do jogo sem Cronozen ou algo do tipo. Aí o que foi que a Sony fez? Ela foi e lançou uma atualização que só iria funcionar o controle do PS5, tanto que o que atualizou foi o console e o controle do PS5. O PS4 mantém na mesma versão. Então, como consequência, todos esses controles que foram adulterados pararam no tempo e o Cronozen e outros adaptadores foi de resto também, porque o Cronozen, como ele é um controle virtual, ele funciona até uma versão do controle de PS4, porque antigamente o Cronozen ele funcionava de forma nativa em jogos de PS5 com o controle de PS5. Como chegou essa atualização, o Cronozen deixou de ser um adaptador nativo e ele só funciona por método de bypass ou outros adaptadores, como o PC Mate Pro ou o próprio Beloader Pro. Ei pô, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, porque esse vídeo deu um trabalho e nada mais justo tu dar uma força nele, porque se tu for depender de gringo explicando, tu tá ferrado. Só que ele funciona normal, tanto que tem vários vídeos aqui no canal explicando como conectar o Cronozen no PS5. Certo, HTG? Eu entendi. Agora me explica como o Cronozen funciona. Pessoal, o Cronozen ele é um leitor de script, porque é isso que ele é. Não ache que o Cronozen é plug and play ou que já vai tudo ativado. Se você acha isso, está totalmente enganado. Para você usar o Cronozen, você vai precisar dos famosos scripts. O Cronozen, em hipótese nenhuma, vai fazer seu personagem ficar mais forte, ver pelas paredes, aimbot que nem um hack de PC, aumentar a velocidade, aumentar o dano de qualquer arma ou qualquer coisa anormal que só dá para fazer com hacks injetáveis de PC. O Cronos, ele é um macro editor, onde você limita uma tecla para fazer um combo de ações
instruções. Por exemplo, o Rapid Fire, que ao invés de você ficar dando teco-teco no controle, você apenas pressiona o botão e sai os tiros de forma automática, como se você estivesse fazendo teco-teco, sendo que você pressiona. Ou também fazer um combo perfeito em jogos de luta. A premissa do adaptador é você adaptar ele para a sua dificuldade que você tem naquele jogo. Como por exemplo, em jogos de FPS, muita gente tem dificuldade em ajustar o recoil da arma. Então, nos scripts tem a parte de recoil. Então, você consegue ajustar o recoil da sua arma e você pode deixar ela, entre aspas, parada, tá certo? Então, você tira a dificuldade que você tem. Em jogos de esportes mesmo, você consegue sempre dar um chute no verde, sempre ter por exemplo, uma falta, você consegue bater a falta certa. Em jogo de basquete, a mesma coisa. Jogo de luta, você consegue o combo perfeito com muita facilidade, incluindo jogos de corrida, só que jogos de corrida é um pouco mais difícil, mas você consegue dar uma curva perfeita independente da velocidade que você esteja. O carro freia e você vai-se embora com a minha lá dentro. Só que vocês têm que entender que o Chronozen ele só faz isso por conta dos scripts. Sem os scripts você não faz nada, ele é apenas um peso de papel. O Chronozen ele serve apenas para ler os scripts, o que carrega o Chronozen nas costas são os scripts. Certo, HTG, mas o que é script? Script para o Chronozen ele é um arquivo que dentro dele foi programado um conjunto de instruções que só funciona se você deixa ativado ou faz um comando para ativar, e com isso é executada a ação dentro do jogo. Eu vou te dar um exemplo. Para você abrir uma porta, você precisa chegar à porta, girar a maçaneta e puxar a porta para ela abrir, certo? Perceba que você fez 3 movimentos. Foi até a porta, girou a maçaneta e puxou ela para abrir. Com o script, quando você estiver na frente da porta, ela vai girar a maçaneta sozinha e vai abrir sozinha, porque você programou para fazer essa ação. Então, o script ele faz de forma automática aquilo que você consegue fazer manualmente. No Chronozen, são divididos em 4 tipos de scripts, que são os Game Packs, GPC Script, GPC API e script de full comando. GPC Script são scripts fornecidos pela fabricante, quase todos eles recebem atualizações. Alguns Game Packs te dão a opção de você configurar ele pelo computador ou pelo próprio Chronozen, pelo OLED dele, direto pelo controle. GPC Script e GPC Script API são scripts que você consegue configurar ele pelo próprio Chronozen, ou seja, pelo controle. Script full comando são scripts que você faz uma sequência de tecla para ativar aquela ação, para deixar ativo ou não, como era antigamente no Chronos Max. Daí tu pode me perguntar assim, mas HTG, qual é o melhor dentre esses? Geralmente os GPCs Scripts e GPC API são os melhores, porque dependendo do criador, ele pode adicionar mais funções que não se tem nos Game Packs. Entenda, pessoal, que não se existe script para todos os FPS, porque cada jogo tem sua própria mecânica. O correto é ter um script para cada jogo diferente, porque pode acontecer o efeito Battlefield 6, que mais para frente eu falo sobre isso. Então você tem que entender que cada pessoa faz um script, tem um foco. Alguns são para recoil, outros são para aim assist, outros são para mods e assim vai. É importante você saber que nem todos os scripts vão seguir a mesma linha de raciocínio. Cada jogo tem sua mecânica. Por exemplo, o aim assist do Warzone não é igual ao aim assist do PUBG. Por mais que o nome seja o mesmo, dentro desses jogos funciona de forma diferente. O nome é apenas para você identificar, não quer dizer que vai funcionar igual. HTG, eu vi você mencionar o nome mods. O que seria isso? Mods é basicamente tudo aquilo que você consegue fazer de forma manual, só que ao invés de você apertar vários botões, você apenas dá um toque em um e ele faz toda aquela sequência que você faria manualmente, como por exemplo o drop shot, que no caso é o modo que quando você atira, seu personagem deita. Se você fosse fazer isso manualmente, você teria que apertar o botão de atirar e pressionar o botão de agachar do seu controle e aí ele ia deitar atirando. Existem vários mods, cada um com sua finalidade. Só que existem mods que são universais, que no caso são mods que, independente do jogo, ele vai funcionar, que no caso é o Rapid Fire e o Recoil. Só que agora, pelo efeito Battlefield, eles não são tão universais assim. Agora que você sabe o que são scripts e mods, vou te explicar como eles funcionam dentro do seu Chronozen. Imagine que o seu Chronozen ele é um invasor.
Daí tu pode ter arregalado o olho e falar assim: oxente, como assim um invasor? O aparelho Chronozen, ele é um controle virtual que quando você adiciona ao seu controle físico, ele toma posse do seu controle, fazendo com que as alterações que você fez no script fique salvo nesse controle virtual, que no caso é o Chronozen. E esse controle virtual, quando você aperta o botão do seu controle físico, ele vai executar aquilo que você deixou ativado. Por isso que quando você adiciona o controle no Chronozen sem script, ele não faz nada, fica apenas carregando ele. Só que quando você seleciona o script, a mágica acontece. Te dá um exemplo simples. Você está jogando com o seu controle sem adaptador, sem nada. Para você controlar o recoil, você tem que apertar o botão de mirar e atirar e controlar o seu analógico direito, que é a sua mira. Então você fica controlando para baixo. Com o script, quando você seleciona o Chronozen, faz tudo bem direitinho lá e seleciona o script, você não precisa ficar colocando o analógico para baixo, porque você já deixou um certo valor lá dentro dele que vai dar uma força para colocar para baixo. E o resto que tu faz é apenas controlar para você realmente acertar no cara, porque não é automático, tá? Mas ele só faz isso porque você já deixou configurado dentro do script. Você pode fazer esse teste caso você já tenha o Chronozen. Se você pegar o seu Chronozen, conectar ele no PC e adicionar o mouse e teclado e ir no site Gamepad Tester e você mexer o seu mouse e teclado sem controle, sem nada, você vai ver que o Gamepad Tester vai identificar o seu Chronozen como um controle de Xbox 360. Aquele controle que está sendo identificado é o Chronozen com o controle virtual dele. E é assim que o Chronozen funciona. Entenda que o aparelho Chronozen, ele é apenas um leitor de script. O que faz o Chronozen funcionar mesmo são os scripts. Sem ele, o Chronozen é apenas um peso de papel. Aí você pode me questionar assim: HTG, é muito fácil você tomar ban com o Chronozen? Pessoal, é muito difícil de você tomar ban com o Chronozen. E quando eu falo difícil, é muito difícil mesmo, porque só tem duas opções para você tomar ban no Chronozen. Ou porque você foi denunciado várias vezes, ou porque você está utilizando um script de um jogo em outro. Lembra dos mods universais que eu falei aqui no vídeo? Pronto, por causa do Valorant, PUBG e Battlefield, esses mods deixaram de ser universais, porque cada um desses jogos tem uma forma de identificar quem usa eles. Por exemplo, é muito comum o pessoal que joga COD pegar o script de COD feito para COD e colocar no PUBG, Valorant, Battlefield e Fortnite. Só que o PUBG, Valorant e Battlefield tem um sistema de identificador de macro e velocidade de analógico. Como dentro do Chronozen todos os scripts gratuitos são cópias de um dos outros, muita gente pega um script que foi estruturado para o COD e coloca no Valorant. Só que o Valorant não tem aim assist, só que o cara colocou um macro de rotacional dentro do script. Só que o jogo não tem isso. Macro de rotacional, caso você não saiba, é quando o seu analógico ele fica indo para esquerda e direita muito rápido, porque o cara acha que tudo que vai funcionar no COD vai funcionar nos outros jogos. Por conta disso, o teu boneco fica tremendo e muito rápido e puf, tu tomou o ban. Só que tu tomou o ban porque o jogo identificou um macro que não faz parte do jogo. Battlefield, PUBG e outros jogos são a mesma coisa. Então a maioria dos bans que se tem no Chronozen é porque a maioria dos usuários não usam scripts que são realmente focados para o jogo que eles jogam. Eles querem pegar de outros. E gente, é sério, é muito difícil mesmo de tu tomar ban por conta do Chronozen. Muito difícil mesmo. Mas entenda, Chronozen é um cheat, então se você comprou, você está ciente que uma hora ou outra você pode perder sua conta. E é isso, não pode fazer nada. Só que é muito difícil. Como eu te disse, é mais fácil você ser banido por denúncia do que pelo adaptador. Mas também você pode ser banido por ser burro e achar que qualquer script funciona em qualquer jogo. Entrando na parte de comunidade do Chronozen. A comunidade do Chronozen, ela não é unida, ela é trajada em ego e golpe. Então é muito importante você tomar cuidado com as coisas que você vê e participa. Se entrar em Discord, grupo de WhatsApp e Telegram, já entenda que ninguém vai te ajudar. TikTok é onde muitos dão golpes e tu tem que tomar cuidado com as falsas promessas. Eu vou estar deixando aqui print de gente que tomou golpe de alguma forma. Ah, mano, até ficava desanimado disso, sabe? Porque eu sou meio burrinho pra essas coisas, mano. E não tenho muito tempo, cheguei agora do serviço, que eu vim tomar banho. Mas, cara, me passou um golpe, pareceu bem convincente e tal. Mas mandei pra ele o dinheiro e daí
sumiu, me bloqueou, tá bom? Igual eu tinha falado pra ele, né? Tem mais Deus passado que o diabo pra tirar. Foi de um outro homem, mano, de um outro cara aí, não é seu não. Ele mandou pagar ele e eu paguei, já era, sumiu, bloqueou eu, já era. Mas a minha sorte ainda que era 300, daí eu peguei e mandei um pouco. Aí eu vi que ele parou de me responder, entendeu? Aí eu não mandei o resto não, entendeu? Faltou uma beiradinha pra completar. É importante você tomar cuidado, porque se você digitar em um grupo de Discord, WhatsApp e Telegram que está procurando um script de um jogo aleatório, vai chegar um bocado de gente no teu privado falando que tem um script muito bom e que custa X valor. Então é muito importante você tomar cuidado, por isso que eu nunca vou atrás de clientes, são todos que vêm até mim. Só que vocês têm que entender, pessoal, que existe uma diferença entre quem faz suporte de script gratuito e quem vende script gratuito. Quem faz suporte de script gratuito é porque o cara pegou aquele script gratuito, aprendeu como configurar ele e ele vai te ensinar. Então isso é uma maneira certa. Agora o cara que chega e só te vende o script por 30 reais, aí tu tem que tomar um cuidado, tá certo? Tirando isso, existem sim grupos que realmente ajudam as pessoas. É muito comum você achar em Discord gringo e alguns grupos aqui no BR. Não são todos, são alguns, tá certo? Então tomem cuidado, porque essa galera aí realmente não se brinca. A oportunidade que ele tiver, ele vai lhe fuder. Aí tu pode estar me perguntando assim, HTG, qual o melhor lugar para se comprar Chronozen? Gente, existem vários lugares, como Collective Minds Store, Mercado Livre, AliExpress, Shopee e OLX. Porém, vocês também têm que tomar cuidado com golpes que se tem por aí. E em hipótese nenhuma, compre um Chronozen novo por 400 reais. Isso é golpe. Chronozen não é 400 reais nem aqui e nem na China. Já se foi o tempo que o Chronozen era esse valor. Então, antes de você comprar um Chronozen pela OLX, converse com o cara que está vendendo e nunca compre pelo valor que está anunciado, porque você não sabe a procedência desse adaptador. Obviamente que para todos que querem comprar, os vendedores vão falar que está novo e que nunca foi usado. Não acredite, tirou o lacre, já não é novo. Infelizmente aqui no Brasil não tem como a gente ficar confiando nisso, então por isso que você tem que ter receio. Nem tudo que tá na OLX é novo, é tudo usado e tem gente que quer passar para frente porque tá quebrado ou algo do tipo. Então nem sempre vale a pena você pagar barato, porque o barato sai caro muitas das vezes, tá certo? Se você quer algo realmente novo, tente ver AliExpress ou Mercado Livre. Aqui nesse vídeo eu vou estar deixando links de afiliado que vai estar mostrando aí na tela, que são esses aí que vocês conseguem ver. Então eu revisei todos esses links e todos são seguros por um preço bem abaixo do mercado. Você que é do Brasil consegue comprar Chronozen por 1.100 e esse valor, meu amigo, já era coisa de 2022, tá certo? Então eu já poupei o teu tempo de tu ficar procurando. É só tu me ajudar comprando pelo link. Eu te ajudei procurando, tu me ajuda comprando pelo link. Beleza? De resto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, é só dar o like, se inscrever, ativar o sininho para receber as novidades do canal. Agradecer a todos que chegaram até o final. Muito obrigado e fui! Se você chegou até aqui, é porque você assistiu o vídeo por completo. Então eu recomendo que para você não sair do foco do assunto, veja um desses vídeos que eu estou indicando aqui agora na tela. E não esqueça de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as novidades do canal. Não esquece, é uma troca. Eu te ajudo com informação e tu me ajuda fortalecendo o canal. Fechou? Tchau!